Olá, meus amigos, como vai? Hoje vai ser um bate-papo super especial com o professor Felipe Nilo, falando da importância da inclusão. E o Felipe vai contar um pouquinho da sua história e do seu propósito de vida que fez ele amar. E com quem acompanha nas redes sociais sabe que ele tem esse carinho muito especial com todas as crianças que passam pelo seu espaço. Olá pessoal, tudo bem? Renata, antes de mais nada, muito obrigado por abrir esse momento, esse espaço para a gente poder falar dessa causa nobre, né? Que hoje nós precisamos conscientizar o maior número de pessoas possíveis, não só em Niterói, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o estado, em todo o país, em todo o mundo. Quanto mais pessoas que souberem do autismo, né, maior vai ser a chance de tratamento para essas pessoas. Pessoal, me chamo Felipe Nilo, como a Renata já disse, né? Eu não sou carioca de sangue, mas de coração eu já sou carioca. O sotaque Ainda tem meu sotaque, uai. Eu moro no Rio há mais de 12 anos já, Renata. Eu sou nascido e criado no interior de Minas, numa cidade de 14 mil habitantes, chamada Itamonte. E eu me mudei para o Rio de Janeiro através de um sonho que era o alto rendimento, né? Ser atleta de alto rendimento, de MMA. Cheguei a fazer inúmeras lutas, não só no Brasil, mas pelo mundo todo. Treinava com os melhores lutadores do mundo, Anderson Silva, Rodrigo Minotauro, Rafael Feijão, Toquinho. E nesse meio do caminho, lá em 2013, eu, por necessidade, voltei a dar aula. E eu estava num grupinho ali de 10, 12 crianças, eu me deparei com uma criança autista no grupo. E eu não consegui fazer nada, pessoal. Eu me senti assim, um faixa branca ali, atuando com essas crianças, né? Com essa criança em específico. E eu me senti desafiado. E até então eu não tinha conhecimento nenhum sobre autismo, porque na faculdade pouco se fala, ainda hoje pouco se fala sobre o autismo, né? Não se aprofunda. Eu falo que eu dei a sorte de na minha faculdade eu ter uma folha falando sobre autismo, que geralmente é um parágrafo quando fala, que não falam. E eu cheguei em casa depois dessa aulinha que eu me senti muito mal, que eu não consegui fazer nada, e fui ler sobre o autismo. E quando eu fui ler sobre o autismo, que eu fui entender o que era o autismo, que o autismo ele era muito amplo, não era só aquilo que a gente pensava, que é a criança que não fala, que é a criança que fica estereotipando, né? Que geralmente quem não tem conhecimento pensa logo nisso. Isolada, que não gosta de abraço, né? E eu fui ler esse artigo e vi que o autismo ele era muito mais amplo. E ali eu notei que todas as dificuldades que a criança com autismo necessitava, eu conseguia trabalhar através dos esportes. E fui buscar as referências e foi aí que eu tive uma decepção muito grande, que não tinha ninguém no Brasil que desenvolvesse um trabalho 100% voltado para o autismo através dos esportes. Existiam profissionais que trabalhavam com atividade física, mas esportes em si não tinha. Então eu decidi estudar. E fui estudando, fui buscando validação com médicos, com psicólogos e desenvolvi um trabalho 100% voltado para o autismo através das lutas, né? E hoje eu uso as lutas como uma terapia para o desenvolvimento infantil da criança com autismo. Então, o seu filho, quando chega no nosso espaço, na nossa clínica, nós somos uma clínica esportiva, seu filho não vai fazer uma aula de judô, uma aula de jiu-jitsu. Seu filho vai fazer uma aula, uma terapia através do judô, uma terapia através do jiu-jitsu, onde a gente consegue trabalhar todos os benefícios. E nesse meio do caminho, Renata, eu comecei a me deparar muito com os pais, né? Com os pais ali que estavam vivendo fase de luto, que a gente sabe que é real. Muitas vezes o pai que se culpava pelo transtorno do filho, a mãe que se adoecia, que se adoece muito pelo fato de não ter um momento para ela, para cuidar de si, só do filho. E eu comecei a trazer as famílias para próximas da gente. Felipe, como que você fez isso? Sendo humano, sabe? Que é o mais importante hoje. Eu costumo dizer o seguinte: hoje eu sou professor, sou terapeuta, sou empresário, mas acima disso eu sou um ativista da causa. Eu luto pelas minhas crianças com unhas e dentes. Tanto que a primeira pergunta que todo mundo me faz: Felipe,
quais terapias o seu filho faz? Todo mundo associa que meu filho é autista por ver eu lutando tanto pelas nossas crianças e jovens, né? E eu falo, meu filho não faz nenhuma terapia, porque meu filho não é autista. Mas eu adotei todos os meus alunos e pacientes como meus filhos. E hoje nós temos um olhar, e precisamos ter um olhar, Renata, para todos. Eu vejo muitos profissionais atendendo os pequenininhos, né? Ah, atender pequenininho é bonitinho, é isso, é aquilo. Mas e os grandões? Cadê os adolescentes? Cadê os adultos? Então hoje nós temos um olhar para todos. E nós precisamos ter um olhar para todos. Desde o pequenininho ao grandão. Então eu tenho lá no nosso espaço, por exemplo, bebês de 6 meses que fazem psicomotricidade e tem os adultos de 30 anos que fazem a parte de lutas. Então o meu propósito de vida hoje é acolher essas famílias, acolher essas crianças, esses jovens e preparar eles para o dia a dia. Eu não tenho pretensão nenhuma de formar faixa preta, de formar competidor, não tenho nada contra aos profissionais que têm esse objetivo, mas o meu principal objetivo é auxiliar os meus alunos, meus pacientes a levarem o que eles estão aprendendo para o dia a dia e se superar e se transformar a cada dia, a melhorar a cada dia. Então esse é um pouquinho do meu trabalho, do trabalho que eu desenvolvo hoje com as nossas crianças. Felipe, muito bacana. E como o nosso vídeo também vai passar pelas suas mídias sociais, eu gostaria de me apresentar para também quem te segue. Sim. Eu, como a gente conversou anteriormente, eu sou advogada e milito nessa parte do direito da pessoa com deficiência antes de me tornar mãe atípica. Então eu estou na área da advocacia por mais de uma década. E sempre desenvolver esse trabalho e, como você muito bem falou, essa parte humanizada, quando a gente trabalha o direito também na essência, as pessoas, né, todas as pessoas que passam pelo nosso escritório ou passam pelas nossas vidas se tornam amigos, né? Então, assim, a gente vive o direito com luta para que realmente se faça a justiça. Então, diante de todo esse meu trabalho voltado para a justiça social, eu também acabei entrando para o direito da pessoa com deficiência. E em 2018 eu engravidei do Benjamin e dali virei a maternidade veio na adaptação com a parte profissional. E diante de toda essa nova reformulação, porque até então, eu e meu esposo, nós somos sócios, advogados, não tínhamos, assim, sabendo lidar como que seria a maternidade, né? A maternidade com a vida profissional, mas nos saímos muito bem. E diante de ultrapassar toda essa fase, veio a pandemia e nós começamos a perceber do Benjamin, com 2 anos, um atraso na linguagem. Foi a primeira, o que nos chamou a atenção. E como eu já atendia muitas famílias para entrar com liminares de plano de saúde, vários processos que envolvem não só o autismo, mas síndrome de Down, outros tipos de deficiência, eu me deparei com a situação de que estávamos num momento, né, numa fase da nossa vida e de investigação do nosso filho. Então, diante dessa investigação, muitas falas desses pais me faziam muito sentido com o que eu vivi em casa. E eu falei assim, meu esposo no primeiro momento não aceitava o diagnóstico, falava que era coisa da minha cabeça, minha mãe a mesma coisa. E diante disso eu mergulhei sozinha nesse primeiro momento atrás de um laudo. E diante disso nós viemos um ano investigando, foi o ano passado praticamente todo de 2021 e no final, em novembro, nós recebemos o laudo fechado, né, dentro, ele com 3 anos e quase 2 anos e 8 meses, quase 3 anos, nós fechamos o diagnóstico do Benjamin. E diante disso, a minha chave até assim, fez uma virada, porque como eu passei um ano investigando, eu fui trabalhando dentro de mim, que eu sabia, mãe sente, né? Assim, mãe sabe que tem algo diferente. E diante desse cenário,
eu saí vivi um ano de luto, eu perdi meu pai de Covid, e um ano investigando o Benjamin, então eu vivi um ano de 2021 bem lutada, e eu falei assim, bom, agora é o momento de eu me levantar. E diante disso, eu fui e mobilizei toda uma nova estrutura. Então, 4 anos se passaram e a maternidade veio, a gente se reestruturou para conseguir conciliar trabalho, a empresa. Uma correria, né? A correria, dar conta loucura, de tudo. Meu Deus. Né? E eu sempre fui uma mulher muito empreendedora, então, assim, sempre tive muita à frente de falas e de representatividade. E diante de todo esse cenário, eu me vi numa nova reestruturação e uma nova mudança ali de vida. E diante disso, meu espaço, meu escritório sempre foi no centro de Niterói. Então nós mudamos toda a estrutura, fomos para próximo da nossa casa por conta da logística, buscando uma clínica próxima para que ele não precisasse ficar muito tempo no trânsito. E assim nós nos readequamos novamente para dar uma melhor qualidade de vida para o nosso filho. Então, diante de todos esses espaços que eu tenho de fala e papéis que eu ocupo na sociedade, como mãe atípica, como esposa, como empresária, como advogada, veio desde 2020 um convite para que eu entrasse na parte também política como uma representatividade feminina, uma voz, principalmente por ser mãe, porque não de maneira nenhuma menosprezando a figura masculina na política, mas a representatividade feminina ainda é muito desigual, minoria, infelizmente. E diante disso eu fui aclamada mesmo pelas pessoas que me cercam, que convivem comigo e me viam nesse posicionamento. Renata, nós precisamos de pessoas como você, que já tem uma vida estruturada profissional, não está na política como profissão, e na verdade a política está indo até você para ser esse lugar de representatividade. E o ano de 2022 nós tivemos uma pauta que refletiu muito, não só na parte do autismo, mas todos aqueles usuários do plano de saúde, que é o rol taxativo, que você também acompanhou e ficou também como ativista da causa. E diante de todo esse cenário, quando eu falo que eu saí do luto para ir para a luta, foi justamente para me levantar e me unir a essas mães, a esses profissionais que defendem a causa, como você, que é um exemplo de pessoa que não tem no seu lar, não vive a deficiência no lar, mas na parte profissional ama tanto como adotou, né, como filho de todos os seus alunos. E é isso que eu quero transmitir, Felipe, também na parte política, que nós possamos, nesses espaços de fala, trazer esse conhecimento para as pessoas, porque falta isso. As pessoas desconhecem como se trata, como se faz todas as intervenções no momento de crise, seja na escola, sim, seja num espaço público, num restaurante, num shopping. Então, assim, um olhar de que uma criança autista ali está no momento de um comportamento inapropriado, ao invés de achar que é uma birra ou uma pirraça ou que é uma criança mal educada, ter o entendimento que pode ser sim uma criança com deficiência. Sim. Então, ao invés de olhar para aquela mãe com um olhar de acusação, e sim ter um olhar de inclusão, de amparo, se está precisando de ajuda. E isso só vai ser possível se nós unirmos a nossa comunidade. Quando eu falo nossa, a comunidade de pessoas com deficiência, todos aqueles que não só de uma certa forma apoiam, mas também que briguem de uma forma efetiva, como nós vimos o rol taxativo e tivemos o prazer de, no Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, no dia 21 de setembro, agora recente, sim, nós tivemos sancionado definitivamente o rol para exemplifico. Mas nem fala, isso foi uma alegria. Eu chorava em casa vendo o presidente assinando, né? Eu falei, cara, eu me emociona de falar, porque eu vi
o quanto as pessoas lutaram por isso, sabe? Foram não só as mães, né? Claro que eu estava ali, o público maior que eu via ali eram as mães das pessoas com autismo, né? Mas só que eu vi muitas famílias também com familiares com câncer, com síndromes raras, que estavam ali lutando, né? Então, assim, infelizmente, hoje, nos dias de hoje, né, é muito delicado falar sobre política. Está muito extremista por um lado, por outro, quando na verdade a gente precisa encorajar as pessoas a falarem. Não estou aqui, Renata, para falar de direita, para falar de esquerda, para falar de centrão, nada disso. Eu estou aqui hoje para falar de pessoas que realmente querem fazer a diferença no meio da política. Se fosse qualquer candidato, qualquer governador, senador, presidente lutando contra aquilo que é o que a gente luta, eu falaria e brigaria por isso. E hoje a gente precisa falar, né? Confesso para você que eu me policio muito aonde eu vou me envolver, sabe? Nesse ano, por exemplo, nesse ano não, desde ali de mais ou menos outubro do ano passado para cá, eu tive cerca de 15 candidatos que já me procuraram pedindo apoio, né? Porque, querendo ou não, a gente tem uma voz, a gente tem ali uma influência muito grande. E eu escuto todos, eu acredito que a gente tem que dar o direito para todos falarem. Escutei todos com a maior atenção do mundo, eu recebi dentro da minha clínica, mas cadê as propostas? Por que você quer isso? Por que você quer o meu apoio? Por que você quer que eu fale que você é o candidato que vai fazer a diferença? Só porque sabe que a gente tem uma influência? E desses candidatos todos, eu não apoiei nenhum. Porque nenhum, de fato, estava ali para lutar pelo que a gente precisa, pelo que a gente luta, que são os direitos da pessoa com deficiência, são os direitos das nossas crianças com autismo. E não só isso, o direito que as famílias têm garantido por lei que não são regidos. Então a gente precisa de pessoas que fazem por isso, né? E algumas mães me mandaram, e como a gente está nesse meio do autismo, né? Algumas milhares de mães, né? Me mandaram ali sempre falando de você. E eu comecei a ver. Deixa eu ver, eu já conheci a Renata mãe, né? Então, deixa eu ver quem é a Renata. E comecei a ver ali que realmente é uma pessoa que hoje luta pelo que a gente luta, pelo que a gente busca, porque a luta ela é muito bonitinha até quando a gente posta ali, por exemplo, no rol taxativo, né? Placas, tudo. Nossa, que bacana aquela mãe ali lutando. A gente só vê isso, mas é um sofrimento muito grande. Ver aquelas mães acorrentadas lá na Lege, lá em Brasília também. Ver mães que estavam ali, que eu fiquei sabendo que assim, meu coração partiu, que estavam ali sem ter o que comer, mas estavam ali lutando pelo direito dos filhos. Então a gente precisa de pessoas que lutem por essas mães, por esses pais, por esses avós, por esses tios, por essas pessoas, por essas famílias que têm os filhos, algum filho com alguma deficiência, que tem um filho com autismo. E eu vi isso em você, Renata. E não tô assim, eu sou muito sincero, todo o público meu me conhece, longe de mim querer fazer vídeos para poder agradar, sabe? Então, quando eu se dei, eu falei, cara, é a Renata. E até uma semana atrás, eu não tinha candidato definido. Não tinha mesmo. Eu defini por ver essa luta, sabe? E hoje eu deposito Felipe Nilo, e peço às pessoas que me seguem, aos pais que me seguem, que dê, não um voto para a Renata, mas que vai lá olhar um pouquinho da história da Renata e tirar suas próprias conclusões. Porque hoje eu acredito que melhor do que pedir para as pessoas, vota na Renata, é
olha as mídias da Renata, olhe as propostas e tire as suas próprias conclusões, que eu tenho certeza que vão ser conclusões positivas. E é disso que a gente precisa, né? Em Minas, por exemplo, eu tenho apoiado um único candidato em Minas, né? O que é um grande amigo que lutou muito e luta muito pelo direito das pessoas com deficiência, e eu vi de perto isso. E o mais bacana é que quando ele entrou para ser um presidente da APAE de Minas. E quando ele entrou, ele não sabia nada. Eu acho que, não sei o que aconteceu ali, ele entrou e não sabia nada, e tanto que as pessoas, nossa, que loucura. E ele, no primeira semana dele ali na APAE, ele foi tocado pela causa. E ele pegou uma APAE ali que estava praticamente, não estava endividada, mas que estava sem caixa nenhum. Ele lutou, entregou uma administração de uma APAE hoje que, no período que ele estava ali, fez não sei quantas cadeiras de roda para atender as pessoas, com um caixa ótimo, está construindo um prédio novo, uma pessoa que realmente abraçou a causa e abraça a causa. Então hoje nós precisamos de pessoas que abracem a causa sem usar a política como uma profissão, que a política não é uma profissão. A política é um dom. Um candidato a deputado, ele está ali para ser a nossa voz. E hoje, uma coisa eu falo para vocês, eu estou próximo e eu consigo acesso para poder cobrar. Então, assim, uma coisa eu te falo desde já, vou te cobrar bastante, porque eu sei que a gente precisa disso, Renata. Então, assim, a todo o pessoal eu falo novamente, olha as mídias da Renata, leia um pouco sobre, tire a sua conclusão. Nós estamos aí nas vésperas de um momento decisivo no nosso país, em todos os âmbitos. Felipe, quando você mencionou essa palavra loucura, me assemelha bastante, porque realmente você assumir, quando eu falo assumir, uma decisão de vir para a política, num momento que está as pessoas estão tão desacreditadas em dar esse voto de confiança, e você desconstruir falas é muito difícil. Muito difícil. Muito. E em 2020, quando eu aceitei o maior desafio da minha vida em vir candidata a prefeita daqui de Niterói, as pessoas inicialmente me viram como louca. Sim. Como que essa menina de baixinha, de 1,50 m, nova, vai dar conta dessa cidade de Niterói, que nossa cidade, nosso município é muito rico, tem condições, mas eu sonhava já, sem ser mãe atípica, para um centro de referência no nosso município. Nós não temos nenhum trabalho específico para autismo em Niterói. Se nós olharmos para os municípios vizinhos, São Gonçalo, Itaboraí, já existe a Casa Azul, existe a Casa do Autista, mas em Niterói nós não temos. Então, quando em 2020, no meu plano de governo, eu escrevi com as minhas próprias mãos, eu já sonhava, eu já via um centro de referência em Niterói para pessoa com deficiência. E o diagnóstico do meu filho, do Benjamin, ele veio para consolidar uma missão de vida. Porque eu olho para o meu filho hoje, ele tem uma mãe que é advogada, que entende da lei, que luta pelos direitos dele, que tem oportunidade de ser uma porta-voz, de ser uma pessoa que pode influenciar muitas vidas. Mas eu me coloco nesse lugar hoje na política para aquelas famílias que não têm. Porque eu, Felipe, estou num percentual mínimo da sociedade, mas a grande maioria de mães, de pais, de famílias que têm pessoa com deficiência não tem esse espaço. E infelizmente, Renata, essa é uma realidade que muitas pessoas não veem, né? Hoje lá na nossa clínica, por exemplo, eu me deparo muito com famílias. Eu já tive, assim, alguns casos marcam a gente. Eu tive uma família uma vez que chegou lá, agendou, né, uma avaliação, tudo.
achando que estava indo para uma academia, né? De lutas em si. E quando a família chegou ali, a família não quis nem entrar na clínica. Eu acho que houve? Porque era uma família hoje humilde, que eles se sentiram até envergonhados, porque eles viram que era uma estrutura que talvez eles não teriam condições de fazer o investimento para o filho, né? E aquilo me tocou muito. E a partir daí eu comecei a falar, gente, eu falo de inclusão, mas cadê a inclusão de fato? E aquilo mexeu muito comigo. Eu recebi aquela família, gerei uma cota social para aquela família, para que eles pudessem iniciar todo o tratamento do filho, né? E a partir daí eu comecei a criar uma rede de apoio. Então eu pego as famílias minhas lá, que eu sei quem são, famílias que têm contato às vezes com um empresário aqui, com um empresário ali, e eu criei uma rede de apoio onde a gente consegue ajudar inúmeras famílias. Mas só que essas inúmeras famílias que a gente consegue ajudar, ainda assim é a minoria. Então a gente precisa hoje lutar mesmo pelos direitos dessas crianças, desses jovens, dessas famílias, porque hoje a gente sabe que a lei garante o direito a um AT na escola, a um professor de apoio na escola, mas você chega nas escolas, não acontecem de fato. A lei garante um transporte para deslocar a criança de casa para a escola, mas cadê? A lei garante ali inúmeras coisas que infelizmente quando chega na prática não acontecem de fato. Então a gente precisa de pessoas que lutem para que esses direitos venham a ser garantidos e consiga batalhar por mais. Quando você chega, por exemplo, na fila de uma clínica pública para poder pegar ali, lutar por um laudo, você leva meses, anos para conseguir esse laudo dessa criança de fato. E quando consegue, o médico não te dá atenção nenhuma, porque não é porque o médico não quer, porque ele precisa atender outra família que está ali, outra e outra e outra. Então a gente precisa hoje de atendimento de qualidade para essas famílias. Sabe? A gente precisa realmente implementar mais, a gente precisa buscar mais, cada dia mais. Então, assim, hoje, tendo uma pessoa que vive isso muito antes de viver dentro da própria casa e hoje vivendo isso na pele, né, vai ser maravilhoso, vai ser ótimo, vai ser assim, excelente, porque quando tiver ali uma lei ali para poder ser aprovada ou não, você vai ter sabedoria para discernir se essa lei vai ser prejudicial ou não para essas famílias, para essas minorias. A gente precisa lutar pelas minorias. E Felipe, partindo para essa reta final, justamente eu só estou nesse lugar de fala e aceitei esse convite para as eleições de 2022 para ser candidata a deputada federal, porque eu vi a evolução do meu filho através do procedimento correto. Então, depois do laudo, nós tivemos o diagnóstico e uma indicação de tratamento para o ABA, né? Então, diante desse tratamento, ele iniciou em janeiro, ele mal falava mamãe e papai, e passados esses 9 meses, hoje o Benjamin está formando frases. Olha isso. Então, hoje eu me coloco nessa posição e vou, com unhas e dentes, brigar pelos direitos dessas famílias que não conseguem ter esse acesso à justiça adequado, a um tratamento adequado, a pleitear os seus direitos tanto na escola e em todos os espaços de inclusão, justamente por ver que a minha casa, um exemplo da minha casa está dando certo. Eu jamais iria conseguir ir por uma luta de uma campanha eleitoral que é muito árdua, que ele fica me esperando em casa, ele não consegue dormir porque ele quer a mamãe, a 35 é
deputada federal, porque ele fala os adesivos, os carros dele de casa estão todos adesivados. E porque eu vejo que o tratamento, quando ele é aplicado de uma forma correta, tem desenvolvimento. Então, esse é meu sonho, que muitas mães consigam, pais e familiares consigam ver os seus filhos se desenvolvendo. Então, esse voto de confiança, mesmo quantas pessoas nesses 45 dias de caminhada, eu tenho visto pessoas falando assim, Renata, eu nem votava mais, meu título já estava até cancelado, mas você me trouxe uma esperança. Sim. Para que realmente políticas públicas sejam efetivadas, fiscalizadas, e muito também a união de uma categoria em prol de algo maior. Então, ter você, Felipe, nos apoiando, para mim é um grande prazer, é uma honra. Acompanho já há muito tempo o seu trabalho. Tenho um desejo de que você vindo para Niterói, o Benjamin seja um aluno da sua academia, porque é um exemplo a ser seguido. Que a sua missão de vida, que é o seu propósito com a sua escola, seja realmente invadido em vários espaços dos estados aqui do Brasil, do nosso estado do Brasil. Você está em São Paulo, você está no Rio e está onde mais? Por enquanto só. Breve, Niterói. A partir de fevereiro, Niterói. Em Niterói, Benjamin vai ser o primeiro aluno. E com certeza que você consiga expandir esse seu propósito, porque quanto mais vidas, quanto mais famílias terem acesso a um tratamento adequado, você não organiza apenas aquela criança, mas você traz esperança para um pai, para uma mãe e de um futuro melhor para o seu filho. Então, muito obrigada, Felipe. Eu que agradeço, Renata. Agradeço muito porque são de pessoas com esse propósito de vida, com esse pensamento que nós precisamos na política no Brasil. Pessoas que têm um propósito, pessoas que queiram fazer a diferença. E eu vi isso em você, Renata. Verdadeiramente, torna a dizer, não é clichê, nada disso, mas eu vi isso em você. E hoje peço mais uma vez para todas as famílias, todo o meu público, que venha a conhecer a Renata. Não estou aqui para falar, vota na Renata. Estou aqui para convidar vocês a conhecer a Renata e tirarem as suas próprias conclusões, se esse voto é válido ou não. Eu já tirei a minha conclusão, que sem sombra de dúvidas é pelo que você faz. E nós precisamos, a todos, aqueles que não têm filhos especiais, também precisam lutar. Porque eu costumo dizer o seguinte, se você não tem um filho com autismo, com alguma síndrome, com alguma deficiência, na sua família você pode vir a ter ainda, que os números estão aumentando. Então nós precisamos saber que caso isso venha a ocorrer um dia, você vai ter uma voz ativa lá em Brasília, que vai estar lutando por vocês. Renata, muito obrigado. Me coloco à disposição não só de você, mas de todas as famílias de Niterói. Estou sempre à disposição, procuro ser muito acessível. Eu não consigo responder a todos, mas eu faço a questão de me esforçar para responder o maior número possível de pessoas. Então, estou sempre disponível e no que vocês precisarem, porque a luta não é só das famílias que têm pessoas com deficiência ou com autismo. A luta é de todos nós, professores, terapeutas, médicos. Nós também precisamos lutar pelo direito dos nossos alunos, dos nossos pacientes. É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui fazendo esse bate-papo e me coloco à disposição e um beijo no coração de todos. E se você se identificou com a minha história e me acompanhou, viu meus vídeos e desejar no dia 2 de outubro a votar em Renata Esteves para deputada federal, o meu número é o 3535, pela justiça social e a inclusão na nossa sociedade. Muito obrigada.